você humanizou a Ellie até demais num ponto onde ela não mata quase ninguém. Às vezes a essência do jogo eu não sentia ali. Eu estava formulando na minha cabeça, eu acho que finalmente começou a tomar forma. Tudo que acontece em Seattle na série, pra mim, é o problema. The Last of Us terminou, meus amigos e minhas amigas, essa segunda temporada cheia de controvérsias que agora a gente vai sumarizar, resumir e comentar pra você nesse veredito com André Zuliani e Bruno Silva. Vambora! João Jedi que tá aqui nesse vídeo único exclusivamente pra garantir que eu e o Zuliani não nos matemos. Porque eu ajudo! Eu vou ajudar! Porque as pessoas não aguentam mais só ver nós dois em vídeo de Last of Us, né? Queriam alguém diferente. Aí precisou de mim pra ajudar o Bruno a bater no Zuliani. Pra me vingar do vídeo do combate Ellie versus Abby. Vem aí a vingança, porque olha só, eu acho que eu tenho mais vingança do que a Ellie. Pronto, falei. Eita! Já comecei aqui. Vamos comentar essa temporada. Vamos fazer assim, já que eu tenho uma opinião diferente de vocês, no geral, então argumentem pra eu tentar rebater, né? Quem sabe vocês me convençam. Vamos lá. Contrário. Temporada que, como vocês podem ver aqui, dividiu muitas opiniões, né? Acho que já não... dá pra deixar bem claro isso aí. Então, antes de vocês verem a gente se matar aqui, já curte o vídeo, já assina o canal aqui do Omelete também. A gente vai continuar falando de The Last of Us aí ao longo dos próximos dias, especular sobre o que vai ter na terceira temporada, como que vai ser essa adaptação. Talvez quarta temporada, o Craig Mazin já tá querendo esticar essa série aí também. Vou falar sobre tudo isso e mais. Então vamos lá, Jedi. Vamos lá, vamos começar do começo. Você, porque você é a pessoa que menos comentou sobre... a gente já dissecou tudo. Vocês falaram, estavam... Tite, né? Fala muito! Gastamos a língua, manda bala aí. Então tá bom, vamos começar do início, porque, ao meu ver, a temporada começou muito bem. Tá, eu acho que teve 2 primeiros episódios ali muito sólidos, com coisas que a gente já imaginava que ia acontecer. Inclusive, obviamente, tem vários spoilers aqui nesse veredito, então fique por sua conta e Joel. Então, a gente teve 2 episódios, foi boa, né? A gente teve 2 episódios que foram muito sólidos, que tiveram mudanças relativas ao jogo, e obviamente sempre vão haver mudanças relativas ao jogo, porque em uma adaptação a gente entende que a história deve ser adequada à mídia, ao público que ela vai conversar. Nesses 2 primeiros episódios eu achei que a nível de adaptação estava indo bem. Conforme a temporada foi caminhando, eu fui vendo a série se distanciando do jogo. E pra mim isso foi um pouco difícil de acompanhar. Assim, eu tive alguns momentos que falaremos aqui, talvez por ordem cronológica, talvez não, vai vir um momento aqui e ali. Mas eu tive alguns momentos em que, assim, eu não quero usar, mas eu vou usar essa expressão. Às vezes a essência do jogo parecia fora, sabe? Parecia off. Eu não sentia ali. E isso, longe de atuação, tá? Bella Ramsey, sensacional como Ellie, e longe também dessas pessoas, senhores cuzões, que estão criticando a garota por causa da sua aparência, vão catar coquinho, tá? E, além disso, o design de produção também da série, impecável, Pedro Pascal, impecável, mas eu sentia que algumas escolhas... que nós tivemos de Pedro Pascal, né? Pouquinho, mas a gente teve muito, assim, no episódio do Flashback, que foi gostoso, foi chorão ali. Então, eu senti que tivemos alguns momentos de descolamento da essência do jogo. É isso, sabe? Uhum. Acho que antes de começar a falar aqui, eu acho que tem alguns pontos muito importantes que precisam ser, né, colocados. Especialmente, acho que primeiro eu queria abordar desse ponto que eu acho que vem permeando muito as críticas em geral a respeito de The Last of Us que estão sendo feitas, né? Não só aqui, mas enfim, na internet inteira, porque acho que existe essa reclamação geral de muita gente que talvez não tenha jogado o jogo, de que muitas dessas críticas, elas sempre são baseadas na ideia de existir uma comparação com o jogo, assim, primeiro de tudo. Até eu já falei isso aqui em outros vídeos, especialmente nos últimos episódios, que eu não vejo problema da série se distanciar do jogo, eu não vejo problema de existirem mudanças em relação ao material original. Acho que a primeira temporada de The Last of Us é um ótimo exemplo de como você consegue se desviar do material original e conseguir contar uma história muito boa, às vezes, em alguns casos, até melhor do que a história original, é o que eu acho que acontece na primeira temporada. E, obviamente, esse é um tipo de análise que eu não vou conseguir fazer, de não conseguir fazer essa comparação, porque, obviamente, eu joguei o jogo, né, gosto muito do jogo, o jogo faz parte da minha vida profissional há muitos anos, acompanho, fiz resenha do jogo, tudo que é canto, aqui no Omelete, inclusive. Então é uma visão que eu não consigo deixar de lado a parte, né, do jogo, mas eu não acho que... não vejo problema em uma série ser diferente de um jogo. E acho que é muito interessante também, porque a gente... E aí vou falar muito rapidamente da maneira como a gente fez a análise aqui.
né, eu e o Zuli dos episódios, porque a gente acabou vendo tudo de baseada. Né? A gente viu os episódios meio que em blocos, foi gravando em blocos, e obviamente à medida que a série foi passando, a gente teve a oportunidade de reassistir tudo de novo, né? E acho que esse distanciamento que a gente teve foi muito bom, porque me deu a oportunidade de repensar e reexaminar várias das coisas que foram feitas, né, com essa série. E de fato, acho que a série começa pra mim muito bem. Eu gosto muito da maneira como eles constroem ali o dilema da Ellie com o Joel logo de cara, né? Isso é colocado como uma questão central, enquanto que a gente vê essa coisa se desenrolando no jogo de uma maneira muito diferente. Gostei da ideia de trazer os interesses da Abby pro começo também. Assim, me pareceu uma proposta interessante. Tá legal, eles vão remontar essa história aqui de uma maneira diferente. Vamos ver como isso vai acontecer. E fui comprando essa ideia, especialmente ali nos 3 primeiros episódios, que eu acho eles muito bons. Até o ponto em que eles vão pra Seattle. E aí, pra mim, de uma maneira que eu não consigo entender a decisão do Craig Mazin, do Neil Druckmann de fazer isso, a série vai começando a ficar muito parecida com o jogo. De uma maneira que é um pouco inexplicável, assim. Tipo, eles começam a tentar meio que... Sabe quando você tenta encaixar um círculo num quadrado, e por mais que você tenta ficar encaixando, o negócio não vai? Essa foi a sensação que eu tive à medida que a série foi colocando ali todos os 3 dias da Ellie, né? Que são os episódios ali do 4 até o final, com exceção do episódio do flashback. E cara, assim, à medida que as coisas foram acontecendo, foi ficando cada vez pior pra mim, em vários sentidos. Assim, a maneira como a história é contada, eu acho que tem vários problemas. A maneira como a Ellie é colocada nessa história, eu acho que é talvez a parte mais problemática dessa temporada como um todo, e faço coro aqui também ao Jedi. Isso não tem nada a ver com a aparência dela, não tem nada a ver com a Bella Ramsey, não tem nada a ver com a interpretação da Bella Ramsey, que eu também acho que é uma das melhores coisas dessa temporada. Eu acho que ela entrega o que deram pra ela. Sim, né? sim. E qualquer reclamação pra mim que é feita nesse sentido de aparência de interpretação é puro e simples preconceito. Mas que, de fato, eu acho que existe um grande problema e umas incongruências que não fazem sentido com a história que em teoria era pra estar sendo contada ali. E essas incongruências elas vão ficando cada vez mais evidentes, e pra mim chega num ponto que no último episódio, até acho que foi onde a nossa discordância ficou mais exposta, ficou num ponto que pra mim foi muito difícil comprar aquela história e entender aquela história. Assim, acho que realmente as decisões criativas que foram feitas ali só enfraqueceram essa história que está sendo contada como um todo. Não, a gente já falou que tem spoilers, então acho que é bom você dar nome aos bois e falar o que te irritou nesse último episódio, que se você tá assistindo, você já assistiu, então você vai saber do que a gente tá falando. Vamos começar pela Ellie, que eu acho que é um bom ponto, na minha opinião. Assim. A Ellie, ela vai para essa jornada com o intuito de se vingar, né? Basicamente. A ideia é essa. O único motivo pelo qual ela tá indo para lá é porque ela quer vingança pelo que a Abby fez. E ao longo dessa ida para ela, à medida que você tá chegando lá, foi muito estranho para mim a maneira como parecia que essa vingança estava em segundo, em terceiro plano. Sabe, às vezes elas estavam indo de um ponto para outro, a Ellie e a Dina, e de repente vem uma conversa sobre, sei lá, cara, tipo, assuntos nada a ver, assim, ou até mesmo esse foco na paternidade, que eu acho que foi o que eles tentaram substituir, a ideia da vingança de ser essa coisa meio que da noção de a Ellie estar entrando no lugar do Joel, né, agora ela se sentindo responsável por uma nova vida, tendo em vista que ela chega lá e descobre que a Dina tá grávida. Então eu acho que eles meio que tentaram fazer essa troca, mas pra mim não funcionou tão bem. E isso pra mim foi um dos grandes motivos pelos quais a história se enfraqueceu, porque The Last of Us 2, especialmente o lado Ellie da história, é como essa jornada de vingança e como essa obsessão da Ellie acaba por destruir tudo que ela tem. E como que ela conscientemente decide destruir tudo que ela tem e todas as relações ao redor dela apenas pra conseguir isso daí. E eu acho que isso praticamente não existe nessa temporada. A gente vê isso mal e mal na cena do episódio 5, lá no hospital, e um pouco no final, que eu acho que ali pra mim é o grande problema da temporada como um todo.
porque ao longo dessa jornada a gente viu, e aí é o que eu imagino, eu especulo que é o que aconteceu. Talvez eu acredito que o Craig Mazin e o Neil Druckmann ficaram com um pouco de medo de que a Ellie fosse demonizada pelo público, e eles tentaram suavizar a personagem. Isso. Porque só isso pra mim explica a maneira como esse comportamento dela foi extremamente suavizado. Só isso pra mim explica a maneira como a morte do Owen, especialmente da Mel, né? Acho que mais no caso da Mel, foi basicamente trocada pra um acidente, enquanto que ela é intencional no jogo. Uhum. Então você vai juntando todas essas peças e eu saí com a impressão de que eles não queriam transformar a Ellie numa vilã. Enquanto que The Last of Us, e aí eu coloco a primeira temporada, o primeiro jogo e o segundo jogo como um todo, acho que uma das grandes qualidades de The Last of Us é deixar as perguntas em aberto para que você encontre a resposta. E não existe uma resposta errada. Final do The Last of Us 1, Joel estava certo ou não estava? Qualquer uma das duas respostas é válida. No 2, em teoria, era pra ser isso. A Ellie é a heroína ou é a vilã da história? Qualquer uma das respostas é válida. E aqui eu não senti que isso aconteceu. Dado por interpretação, né? É sua interpretação, né? O que você tira do jogo 1, do jogo 2. Exatamente. Cara, eu entendo muito o lado de vocês e eu concordo com alguns pontos que vocês colocaram. Eu acho assim, parte do princípio, eu já falei isso acho que várias vezes ao longo dos vídeos. Tudo que nós vimos, do primeiro ao sétimo, é fruto da escolha de você dar as motivações da Abby logo de cara. Eu acho que, tipo, tudo... você influencia todo o resto da história a partir do... E tudo bem. Porque o motivo que ele deu, e eu acho super justo, ele queria evitar spoilers. Ele queria que as pessoas... Cara, não ia dar pra fugir desse spoiler. Ah, não, eu vou fazer igual no jogo e vou contar por que ela tá fazendo só no final. Mano, não ia. Alguém... A internet ia contar para as pessoas. Canal Omelete, explicado, motivação da Abby. Thiago Romariz, João Jedi, essa galera só solta spoiler o tempo todo, Omelete. Foi literalmente eu acho o vídeo que a gente publicou quando saiu o primeiro episódio. Pois é, então tipo assim, e não ia ser só a gente. Sim. Nós todos concordamos que não ia dar para fugir desse spoiler. Certo. Não ia dar pra fugir desse spoiler. Então você ia estragar a experiência de praticamente quase todo mundo que não jogou o jogo. E ia descobrir isso pelo Twitter, pelo Instagram, pelos vídeos do Omelete, pelos vídeos dos nossos concorrentes, enfim. Então, beleza, eles tomaram essa atitude. Então, eu acho assim, há uma tentativa muito clara de você suavizar as ações da Ellie, de você humanizar, digamos assim, a Ellie e o que tá acontecendo. Eu acho que o jogo, de outra maneira, com outra opção narrativa, ele faz isso. E ele faz isso dos dois lados. Porque assim, ele leva as duas ao limite, tanto Ellie quanto Abby, nas suas jornadas por vingança. E você não tem tanta... pelo menos, acho que eu tô falando mais uma experiência minha. Jogando o jogo... E desculpa você que acha que a gente consegue falar sobre isso sem falar... Se você jogou os dois jogos e vai assistir, é praticamente impossível você descolar uma coisa da outra. Então as comparações, elas são quase... Elas são inevitáveis. Elas vão existir. Porque tem muita gente que reclama que, vocês ficam falando do jogo, fala, cara, é inspirado no jogo. Não, é impossível você não comparar. Voltando ao meu raciocínio. O alt-tab, né? Não, porque, tipo, quase todo vídeo tinha um comentário assim, cara, não dá. E assim, não é nem uma coisa de que não dá. A gente gosta do jogo. Entendeu? Eu gosto do jogo. Eu acho The Last of Us 2 um jogo muito bom. E é uma mídia muito redonda. Né? E eu acho uma história muito bem contada. Exato. Tipo, eu gostaria que as pessoas que estão assistindo a série tivessem a sensação que eu tive quando eu joguei o jogo. E aí, falando de sensações de quando você joga o jogo, por mais que você saiba a brutalidade das ações que você tá tendo, quando você tá jogando com a Ellie, quando você parte pra Abby, você percebe, puta... Mas aconteceu isso, né? Olha que... Nossa, olha a Ellie o que ela fez. Olha o que a Abby passou. De outra maneira, de outras opções narrativas, eles trazem... Ele coloca os pés no chão da história que eles estavam contando. Isso acontece de outra forma. Eu acho que o resultado... A forma... É aquela discussão que a gente teve quando a gente fala sobre a cena da morte do Owen e da Mel. Sim, eles claramente tentam suavizar aquilo. Mas eu acho que o resultado daquela cena é o mesmo. Porque no jogo, quando a Ellie mata os dois, ela mata por querer. Mas quando ela vê que a Mel tá grávida, ela surta. Sim. No jogo.
Ela surta. Ela tá com raiva, ela mata o Owen, ela não a mata da mesma forma, mas o resultado pra personagem é o mesmo. Ela surta e ali ela começa a ver aonde ela chegou. Não é nem com a Nora, né? Não é nem com a Nora, com ela torturando a Nora. É ali. E eu acho que na série a gente chega nesse mesmo ponto. E aí a forma que acontecem as coisas pode desagradar você, agradar os outros. Mas eu acho que o ponto onde eles chegaram é o mesmo. E o que eu acho que vai acontecer? Essa primeira temporada, ela suavizou a jornada da Ellie, ele evita demonizar a Ellie, transformar ela numa vilã, talvez, para deixar a Abby como vilã. Eu acho que a opção narrativa que eles fizeram é essa. Vamos passar pano pra Ellie aqui, vamos deixar a Abby ser a vilã aqui. Spoiler pra caralho agora, tá? Porque na terceira temporada, essa jornada... Nem é tão spoiler. O final do último episódio já mostra que a terceira temporada a gente vai voltar pro dia 1. Pra ver o que acontece com a Abby, mas até aí a gente não sabe o que aconteceu, entendeu? A galera já sabe. Então, assim, a dica tá ali, beleza. Mas, assim, vai acontecer. Porque agora ela vai contar a história do que aconteceu com a Abby no jogo e as pessoas vão ter, de forma diferente, a mesma jornada que a gente teve. Ver o lado da Abby e falar, puta... Então, foda. O que eu acho que me pega aí, e eu acho que também não tem nada a ver com a forma como a gente joga e assiste. Quando a gente assiste, a gente é uma audiência passiva. Quando a gente joga, a gente é uma audiência ativa, né? A gente The Last of Us depende muito dessa agência pra mostrar as coisas que eles querem mostrar. Exatamente. Depois deixa eu só completar. Claro. O que eu queria dizer vai ser bem rapidamente aqui, Zuli, só que pelo menos no momento do jogo, quando a gente acompanha a pós-morte do Joel, e isso eu tenho por amigos que gostam muito mais de The Last of Us ainda do que eu, e que acompanham o jogo desde a época que lançou, eu joguei justamente por conta da série, tá? Para acompanhar a série. O que acontece é que após o Joel morrer, as motivações da Ellie são abraçadas por essas pessoas, Sim. Porque você tá puto que mataram a porra do protagonista do jogo. No caso, mataram o protagonista da série. E você quer sangue. E isso aí eu não tô querendo dizer, tipo, pessoas horríveis, né? Mas a vibe do jogo é te colocar no papel da Ellie para que você ativamente queira cumprir aquela vingança porque você ficou puto pela morte do Joel, né? Todo mundo ficou puto pela morte do Joel, isso vazou antes, tiveram que lançar um trailer fake para poder esconder, aquela coisa toda que a gente já conversou. Então, quando chega a Abby, o momento de você jogar com a Abby, você chega naquele momento de eu não quero jogar com essa personagem porque ela é uma escrota que matou o meu personagem favorito. Não quero. E aí vai acontecendo o que você falou. Pô, mas tem um cachorro aqui. Pô, ela é mó gente boa ali com o menino lá do Serafitas, né? Spoiler, foi mal. Então, as coisas vão acontecendo e a jornada das duas é uma jornada dupla, é par, sabe? Não é nem dupla, é uma jornada parelha ali. Ambas estão nessa jornada de vingança assassina, monstruosa e sanguinária, para você entender como isso é errado. E até você, como jogador, você se vê nesse lugar errado. Sim. Você se vê nesse lugar de querer sangue, e quando você acompanha a jornada das duas, você chega na conclusão que a Ellie chega. E que você precisa chegar para você ver que, nesse momento de The Last of Us, você não pode ser um monstro por mais que você tenha a motivação necessária para isso. E aí, para mim, na série... O que aconteceu com essa suavizada é que acabou deixando pelo menos parte dessa jornada de fora. Eu achei que com a Ellie sendo um pouco mais suavizada, por mais que eles queiram mostrar com a Abby talvez como vilã mais pra frente, parece que eles prejudicam um pouco a jornada dela, por mais que o resultado seja o mesmo. Por mais que o objetivo tenha sido alcançado, que é o quê? Ela surtar, ela ver que ela estava errada naquilo. Só que ela está muito humana, ela está muito mais tranquila, entre aspas, sabe? Ela está muito mais cheia de dedos nessa vingança. Então, por mais que ela surte, até mesmo a vingança dela está incompleta, a jornada dela monstruosa está incompleta. Complementando o que o Jedi falou, a série, pelo menos nesses primeiros 3 episódios, quando ela coloca essa motivação da Abby no começo, e até mesmo ali na maneira também como a dificuldade que a Ellie precisa enfrentar para só sair de Jackson, dá a entender que a série vai adotar uma perspectiva um pouco mais neutra, sabe? De ser um observador independente desse conflito e meio que sendo mais ponderada nessa jornada, para quando chega em Seattle, o negócio afunila de vez pro lado, para mostrar só a parte da Ellie, e aí essas incongruências elas vão ficando difíceis. Fica difícil você colar uma coisa na outra, sabe? E eu acho que aí a gente entrou no ponto que é onde eu concordo com vocês, que foi um ótimo exemplo que você deu, Wes. Tipo, você percebe já nessa saída que o observador vai manter uma posição meio neutra nessa história. E eu sinceramente, eu acho que eu não trocaria nada, mas eu acrescentaria.
Porque eu acho que o que deu muito certo na primeira temporada, que foi priorizar o drama e você dar mais substância às emoções e ao drama desses personagens do que priorizar o gameplay, funcionou. Nessa, eu acho que você tira um pouco da essência da história, porque, tipo assim, você humanizou a Ellie até demais num ponto onde ela não mata quase ninguém. Entendeu? Então, assim, você diminuiu o surto. Porque, tipo assim... Diminuiu o gameplay, tipo, né? Você tira o gameplay. Tipo assim, ela chega em Seattle, não é que ela sai... Óbvio que ela tá procurando. Mas enquanto ela tá procurando, ela tá matando geral. Sim. Ela tá matando todo mundo que ela encontra dos vagalumes. Porque se eles encontram ela que morre. WLF. Da WLF, desculpa. E ela mata porque ela quer, né? Não é aquela coisa... E ela mata porque ela quer, que a galera fala muito em jogo, tipo, o cara é mó bonzinho na cutscene e na gameplay ele assassina todo mundo. Entendeu? A Ellie mata os caras no jogo e xinga eles. Tipo, ela matou o cara e fala, cuzão, mata mereceu. No jogo, mata na cutscene. E eu concordo com vocês no sentido de que parece que eles deixam um pouco dessa jornada de vingança de lado. Porque, tipo, eu acho que o problema não é você botar a questão da paternidade, do relacionamento delas, da crise que ela tem com o Jesse, principalmente nesse último episódio. Aliás, só nesse último episódio, porque eles escantearam o Jesse dessa história, né? Ele não Mas então, você tirar essa parte da gameplay, eu acho que, de fato, prejudica a jornada dela nesse sentido. Mas eu ainda acho que, tipo assim, no final de tudo, são opções narrativas. Entendeu? Então... eu acho que se todo mundo... A gente já teve essa discussão. Se a gente quisesse um copia e cola do jogo, não precisava ter a série, você só jogava o jogo. Entendeu? Então eu acho que foi... E aí vai muito, tipo, pô... Vai agradar você, vai agradar o outro e tá tudo bem, sabe? Porque, tipo, tudo se resume a opções narrativas de uma história que eles quiseram contar de uma forma diferente. Entendeu? E eu sinceramente acho... Eu nem acho que essa minha visão é totalmente correta. Eu acho que a gente vai ter o saldo final dessa segunda temporada quando sair a terceira. Porque, tipo assim, talvez o modo como eles continuem a contar essa história na terceira, fala, pô, fez sentido. Mas eu acho que que não devia ser assim. A segunda temporada, ela devia existir sozinha, sem necessariamente você precisar da terceira pra segunda fazer sentido. Sim. Então, por isso que eu acho que talvez essa minha visão não faça sentido. Mas eu acho que dessa maneira vai acabar sendo assim, entendeu? Mas a mim não desagradou da forma que desagradou vocês. Tem defeitos, eu acho que você sufocou muito o gameplay pra priorizar um drama que você diminui essa essência, né, esse peso da jornada dela, mas ao mesmo tempo ainda faz sentido pra história, na minha humilde opinião. Entendi. Outra coisa, inclusive, que a gente comentou enquanto assistíamos e tal, e acho que isso se reflete também em outros episódios, é como alguns eventos acabam sendo muito corridos, por mais que essa temporada seja apenas o ponto de vista da Ellie. Então a gente teve 7 episódios em que a gente teve algumas coisas espremidas ou mudadas de lugar. O exemplo que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a forma como a Ellie descobre que o Joel é o responsável pela chacina do hospital. Para mim, particularmente, eu não consigo comprar que, por mais que ela já desconfiasse durante todos esses anos, que ela, no momento que ouve da boca dele que ele foi o responsável por tudo aquilo, por mais que ele diga, se tivesse outra chance eu faria de novo, ela imediatamente já emenda dizendo que vai perdoar, que pensa em perdoar. Que está disposta a tentar. Perdão. Exato. Eu vejo um grande problema Entendeu? nesse intervalo mesmo. É quase como se a emoção ela não tivesse tempo pra ser sentida, processada, né? Exato. Pra ser sentida. Tipo, é quase que imediato, assim. Tipo, você admitiu! Mas eu estou disposta a te perdoar. Tipo, é muito corrido, corrido, foi muito ponto raro. Mas que você mesmo já deu a resposta, né? Tipo, na história, o que eles quiseram dizer, o que eles tentaram dizer é que ela já sabia. Mas entendeu? uma coisa tipo é você... Assim, e assim, é que agora uma coisa é você desconfiar que você é corno. Passa um ano... Outra coisa é você chegar, abrir a porta, tá lá sua consagrada ou seu consagrado com a boca na botija. E aí você diz aqui, estou disposto a tentar. Não, você não está disposto a tentar, eu acho. Tipo, não ali naquele momento, assim, sabe? Isso foi um ano depois da morte do Eugene ou 2? Não tem nenhuma história pessoal 9 meses depois. 9 meses depois. 9 meses, então, partindo... do pressuposto dessa narrativa, ela tá 9 meses digerindo isso, porque na minha leitura, a partir do momento que ela vê... Mas até aí ele não tinha confessado. Não, calma. Ela sabe, mas ele não falou pra ela. É que assim, ela já achava. Ela já achava. E aí, a minha leitura qual que foi? A partir do momento que ela vê que ele mente sobre a morte do Eugene, ela vê que ele matou ele do mesmo jeito, e ele olhou no olho dela e falou, eu não vou matar. Eu prometo, né? E aí tipo, ela percebe que ele prometer, ele jurar, não significa nada. Ela meio que entende
o que aconteceu lá, e aí passa 9 meses, ela matuta isso, e aí ela tem essa confirmação. Só que, meia hora antes, 40 minutos antes, 1 hora antes, ela ainda estava puta com ele, e ela vê ele ainda assim defendendo ela. Ela fala, lá na festa, não preciso de você, não sei o que lá. Mas ela vê que o que ele se importa é com ela. É com o bem-estar dela. Entendeu? Se ela precisava... Teve toda a primeira temporada pra ela perceber isso. Né? Mas enfim. É por isso que eu comprei. Eu acho que não tem o mesmo peso do jogo. Eu vou concordar com vocês. Tipo, a maneira como a história é contada no jogo, com aquela cena ser a última e fechar o ciclo, eu concordo. Ela não tem o mesmo peso. Mas eu acho que, pra narrativa diferente que eles contaram na história, eu comprei. Entendeu? Tipo, pra mim, ela foi matutando isso na cabeça dela, aí ela teve a confirmação, ela acabou de ter um momento onde ele faz, em mínima escala, quase a mesma coisa, né? Então, tipo assim, tá, você não quis mal, eu sei que você não é um psicopata, tal, você fez por mim. Entendeu? E assim ela fala, você tirou o meu direito de ter o meu significado, não lembro agora a frase que ela fala. Que é o propósito. Meu propósito. Ela tá lá, tá pegando a minazinha dela, tá felizona, entendeu? Então, assim... Eu vejo essa questão, né, de específico, é um sintoma de um problema maior dessa série, que foi a decisão de fazer apenas 7 episódios. Eu não consigo entender por que o Craig Mazin e o Neil Druckmann e os envolvidos na produção. Perfeito. Concordo. Em algum momento decidiram que essa temporada precisava ser mais curta, porque, né, até incongruente com o que eles estão falando agora. Pô, o cara vira e fala, pô, vou precisar de uma 4ª temporada. Então por que você cortou o episódio da 2ª, meu amigo? Tipo... Exatamente. Acho que isso, né, essa cena acho que é onde isso mais aparece, né, que você sente que realmente a série precisaria de um pouco mais de tempo. Não que necessariamente precisasse ter 2 episódios de flashback, ou que os flashbacks tinham que ter sido picotados ao longo dos outros episódios, como acontece no jogo. Mas é porque realmente a série, ela em alguns momentos, ela se dá um espaço tão importante para as coisas acontecerem. Novamente, eu volto para Jackson, aqui eu vou também introduzir uma teoria pra mim do que eu acho que me incomoda também nessa 2ª temporada. Né, você tem aqueles 3 primeiros episódios onde as coisas acontecem assim, você tem tempo para as coisas acontecerem, você sente que os personagens viveram aquele tempo, processaram aqueles sentimentos. Né, o próprio 3º episódio, que a galera detesta, acho que talvez seja o episódio que o pessoal menos gosta da temporada, o que é até compreensível, tendo em vista que é exatamente o episódio logo depois da morte do Joel, e a galera já queria ver o circo pegar fogo, e não é um episódio de conselho de Jackson. Tipo, realmente, você vai ficar revoltado, mas assim, aquele episódio é super importante para mim. Eu também. Eu acho que... E é um dos episódios que mostra os caminhos bons que a série trilhou, tanto na primeira temporada quanto nesse, de criar esses contextos ao redor da história que a gente já conhece. Eu acho que ele faz isso muito bem. Daí eles vão pra Seattle e, de repente, eles percebem que não tem tempo pra fazer tudo. E eles começam a picotar um monte de coisa, a deixar de lado vários segmentos da história, de mudar a aparição de certos personagens. Como, por exemplo, o fato do Tommy... chegar depois da Ellie, né? Sendo que o Tommy já tinha ido no jogo. Sendo que o Tommy é o primeiro aí, né? Assim, isso até diminui um pouco do Tommy. Né? Pra mim diminui bastante. Mas é uma opção narrativa. É uma opção narrativa. Só que aí você diminui do Tommy e você não engrandece a Ellie. E aí eu acho que isso vem pra um negócio que é algo que estava formulando na minha cabeça e eu acho que finalmente começou a tomar forma nesses últimos dias, assim. Tudo que acontece em Seattle na série, pra mim, é o problema. Eu acho que a série lida muito bem com a comunidade de Jackson, ela lida muito bem com o Joe e com a Ellie ali, com a relação deles, né? Mas no momento em que eles vão pra Seattle, a série descarrilha de um jeito bizarro. Justamente pelas decisões que foram tomadas lá no começo, elas começam a desmoronar exatamente ali em Seattle. É um castelo de cartas que, tipo, a coisa começa a dar errado e eles tentam meio que reconstruir o negócio enquanto tá caindo e fica um desastre. Que eu acho que é sintoma de você sufocar o gameplay. Porque eu acho que, por exemplo, o 4º episódio, pra mim, ele funciona porque ele tem um equilíbrio entre o do drama delas, de namoro, é a cena do violão que viralizou em todos os lugares, porque de fato é muito bonita. E ainda no final você tem toda aquela tensão dela ser mordida, aquela fuga do metrô é espetacular. E aí é o que você brincou hoje, quando a gente tava reassistindo, né? Parece que eles gastaram todo o dinheiro de ação no 2º episódio, nessa cena do metrô, e aí não sobrou nada pra fazer, tipo... E eu acho que pra mim, porque eu concordo com você, tipo, que há essa queda,
Mas aí, tipo, pensando, pô, a gente falou, os 3 primeiros são muito bons. Aí pra mim o 4º funciona. O 5º, a gente falou no nosso vídeo que não acha legal. O 6º é foda. O 6º é foda. Aí o 7º, pô, você não gostou. Mas até aí já foram 2 episódios ruins e 5 bons. Não, é então, isso. No final, será que essa temporada realmente nenhum foi excelente. Não, aí eu acho que tem... Aí, bom, aí a gente discorda. E nenhum excelente. Talvez Aí o a gente 2, discorda. talvez o 2 ou o 6. Vamos lá, de excelência. Inclusive, Eu eu acho queria. que nenhum. Mas eu queria puxar aqui também, aproveitando o gancho, os pontos positivos. Só pra gente não seguir tanto assim, pô. Estaria sendo a Abby batendo só no Joel o tempo todo. Vamos nos pontos positivos, André Zuliani, eu sei que você tem vários, né? Quais pontos pra você foram pontuados dessa temporada? Cara, puta, que eu acho que falei vários aqui já. Falou, mas eu quero que você puta, verbalize. agora vou ter que... Posso puxar então? Vou puxar. A gente Então vai. foi falado, o Bruno falou Sabe qual é o bastante problema? aí. A gente falou disso em todos os Então, tá bom, então eu vou puxar os Não, meus. mas eu vou tentar ser breve. Fala aí, eu falo Vamos lá. depois. O Bruno Fala aí, puxou que Jackson realmente foi o melhor da temporada e que tudo desaba em Seattle, e eu não poderia concordar mais, porque justamente os meus pontos positivos da temporada vêm em Jackson, que são o Eugene. Eu achei que toda essa dinâmica do Joel com o Eugene pra motivar a Ellie a descobrir e tal, eu acho que narrativamente foi muito interessante, especialmente a dinâmica também com a terapeuta, a mãe do Kevin, do Esqueceram de Mim. Eu achei muito divertido, interessante, no caso, não divertido, porque ninguém se diverte no Apocalipse, só a Ellie e a Dina. Catherine O'Hara. Catherine O'Hara, obrigado. Também curti muito a invasão de Jackson, que adicionou narrativamente um conflito maior. The Last of Thrones ali. The Last of Thrones, a guerra ali do Rei da Noite, que foi algo que acho que não faltou no jogo, porque não há uma ausência disso, a gente não tem essa necessidade, mas deixou uma camada ainda maior pelo fato da Abby ser a responsável pela Horda. A Abby, sem querer, acaba atraindo a Horda até Jackson. Tem aquela parte lá da tubulação, né? Que também ajudou. Que já tava ali, mas quando ela corre, quando ela começa a fugir da galera e levantar a galera, é que realmente a Horda vai e invade. Eu acho que adiciona um molho a mais em toda essa situação. E obviamente, Take On Me também, toda a dinâmica da Dina e da Ellie nessa parte em particular, porque eu acho que em alguns momentos a Dina tem até mais essência de Ellie, infelizmente, do que a própria Ellie. E isso é um problema de roteiro, especificamente, não da atriz, já repetindo aqui o que a gente tá cansado de falar. Conseguiu elaborar agora qual pode ser? Sim. Então manda ver. Não, eu acho que... Eu vou reforçar o que você falou. Eu falei em todos os vídeos o quanto eu gosto. Gosto não, o quanto eu amo a atuação da Bella Ramsey na primeira temporada e principalmente nessa. Eu acho que com a Abby... essa é a Abby que você vai interpretar, essa é a Abby que nós queremos, e ela vai e ela entrega. Entendeu? Porque, tipo, ela chora com uma facilidade e ela transita entre o puto e o luto e o surto. Puto e o luto é muito bom. Rapidamente e de uma maneira palpável que você acredita. Eu acho que a Isabela Mercedina, ela vai sair dessa de The Last of Us pra ser escalada em quase todos os filmes e séries daqui. Já está sendo. Sabe? Já vai ser um sair o maior efeito, dessa série que ela entrou. Ela vai sair muito maior da série que ela entrou. Eu acho que pelo pouco que a gente viu ainda, eu gosto da Abby, da Caitlyn Dever. Eu gosto do drama, da construção que eles fazem, da jornada das duas em Seattle. Que eu acho que o problema acaba sendo você bota muito foco nas duas, você sufoca o gameplay e você tira a importância do Tommy e do Jesse, que aí tipo, eles voltam no último episódio meio que foda-se. Né, o Jesse ainda no 5º. Coitado do Jesse, eu acho que ele devia ter mais destaque. Eu acho os 3 primeiros episódios para você começar a contar a história dessa jornada são ótimos. Então, eu acho que é meio que isso, cara. De ponto positivo, eu diria que a atuação, e eu acho que de fato para mim um dos melhores momentos, é o que segura em muitos desses momentos ruins de roteiro, essas decisões equivocadas que eu acho que foram feitas para contar essa história. Elas funcionam porque você vê a Isabela Mercedes e a Bella Ramsey carregando essas cenas. Né? Eu acho que a cena do teatro é um ótimo exemplo, eu acho que ali uma atuação excelente mesmo. Assim. Faço coro aqui, André Zuliani, nível Emmy, eu acho que rende indicação para as duas, assim, elas merecem ser indicadas ao Emmy esse ano por conta dessa série. Eu gosto muito quando a série ela adiciona, né, ela vai construindo coisas ao redor da história que a gente já conhece. Eu acho que isso eles continuam fazendo muito bem, e aí não apenas no que a gente vê em Jackson, mas o pouco que a gente vê da WLF também. Gostei muito de ver ali, tipo, aquelas... Geralmente isso era muito trazido daquelas cenas pré-vinheta, né? As cenas de abertura de cada episódio. Sim, o backstory do Isaac. São quase que micro-episódios ali contidos, eu achei uma
uma escolha muito interessante. Isso acontece na segunda temporada também, na primeira temporada isso acontece em alguns episódios também, e aqui eu acho que foi essa tradição se manteve com cenas muito legais ali, falando da origem do Isaac, de como que ele se tornou um cara importante da WLF, da parte do hospital ali, que você tem um mini drama ali colocado com a Elise, né, que perdeu o filho, porque ele era um dos caras que foi lá entrar no subsolo pra tentar... Essa hora é muito foda. Essa cena é muito boa ali. A construção dela toda, aquela coisa super dura, né, militar, rígida e tal, e aí no final a mina, a Hannah, olha pra trás e fala, sinto muito pelo seu filho. Tipo, cara, pá, bate forte, assim. E eu diria que é isso. Acho que são as duas coisas que eu gostei mais dessa temporada. Então, antes de você fechar, posso só falar uma última coisa? Fale. Isso aqui é um debate, gente. Ninguém tá certo. Como no jogo, a Abby tá certa, a Ellie tá errada, eu não tô certo, o Jedi não tá certo. Isso aqui é um debate, ninguém aqui precisa convencer ninguém de que a opinião precisa se sobrepor à outra, tá? Então, se você não concorda com a gente, tudo bem, tá ok. Não precisa xingar, tá? Se você chegou até aqui nesse vídeo, vamos respeitar, tá bom? Da maneira que a gente se respeita. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta Eudine. Eudine, Só escreve Eudine. Boa, Bruno. Palavra-chave do vídeo. É isso. Eudine, a senha do vídeo. E agora, o momento que todos esperávamos. Quantos ovos vocês dão para The Last of Us temporada 2? Eu vou dar 4. 4 Eu vou dar 4. A gente não tem quebrado, né? E eu acho que eu não posso... Hã? Por quê? Caralho, mano. Então quase 40 minutos de vídeo. Você quer que eu justifique? 4, tá? 4. Ok, tudo bem. Eu aceito. No Big Brother seu voto seria inválido no paredão, mas não estamos no Big Brother. Então, Bruno. Eu vou dar 2 ovos. Por conta de pra essa temporada. Eu acho que pra resumir, assim, né, novamente, a minha análise, ela vai ter que levar o jogo em consideração, né? Eu acho que eu não conseguiria fazer essa análise sem levar o jogo em consideração. E acho que todas essas decisões criativas, pra mim, deixaram essa história pior, foi uma versão pior da história, o que me entristece um pouco, porque na primeira temporada, eu acho que eles, justamente quando tiveram essa coragem de criar contextos, se desviar do caminho, eles conseguiram criar uma versão superior à história original. Eu gosto mais da série The Last of Us, primeira temporada, do que o jogo The Last of Us Parte 1. E aqui, pra mim, é o oposto. Eu acho que essas mudanças foram responsáveis por fazer da história de The Last of Us 2, The Last of Us segunda temporada, uma história pior do que a história de The Last of Us Parte 2. Ok. E por isso eu dou 2 ovos. Bom, como espectador ocasional aqui da mesa, alguém que chegou tarde nesse apocalipse Cordyceps, eu vou dar 3 ovos para a temporada. Eu acho que quando a gente coloca na mesa e compara com a primeira temporada criativamente, narrativamente, teve algum tipo de decisão melhor tomada do que nessa segunda. E eu não tenho nenhuma confirmação disso, tá? Eu posso estar dando uma canelada gigantesca aqui, mas alguns rumores, olha aí, modo Thiago Romariz, alguns rumores diziam que o Neil Druckmann estava um pouco fora da criação dessa temporada por conta do novo jogo que ele vai lançar e que o Craig Mazin conduziu um pouco mais. Eu acho que não é assim. Eu truco isso, viu? Eu acho que não é assim também. Mas eu penso que muito, talvez, da direção criativa do Craig pode ter interferido de alguma forma no modo de contar a história para a TV. E que talvez o Neil tenha cedido algumas, né? Feito algumas concessões a isso. Talvez na primeira temporada, com medo disso não condizer com o espectador e também com a audiência do jogo, com os jogadores, talvez o Neil tivesse tido mais controle criativo, não sabemos, né? Não temos como supor aqui, mas saindo dos rumores, pelo menos para mim, há uma desconexão, né, de como a gente vê a essência do jogo nessa temporada. Acho que o exemplo que você deu da parada, né, do círculo que você tenta encaixar no quadrado funciona bem justamente porque em alguns momentos parecia que eu estava vendo o jogo, mas não era. E não é o que a gente tem que buscar, eu sei disso. São mídias diferentes, são histórias contadas de formas diferentes. Mas acho que quando você tem uma protagonista tão forte quanto a Ellie, e infelizmente por conta de algumas decisões criativas você não sente, e aí pela minha experiência, né, que ela está conseguindo carregar a série, a parte de atuação, acho que é um problema muito sério aí. E quando você perde o seu grande trunfo logo no início, que é o Joel, e você só o recupera
ali com o flashback, que é o que acontece no jogo também, mas ao mesmo tempo, e ele não está tão presente assim para poder levar essa história adiante e a gente depender da vingança da Ellie, que praticamente não acontece. Então isso acaba dando alguns entraves que real me desconectaram e por isso não foi 4, sabe? Poderia ter sido 4. O 3 que eu dou é justamente pelas partes que eu mais gostei, sabe? Do Take On Me, da Horda, do Eugene, do Conselho de Jackson também, de como eles estavam construindo isso, mas como foi, como disse aquele jogador de futebol, acabou não fundo, tá? E pra mim é isso. Acho que terminamos e realmente, como o André Zuliani falou, não existe certo ou errado, existe só Abby, você vai... Não, sacanagem. Sacanagem, não vou fazer isso não. Temos, é isso. Agora, deixa aqui seu comentário, não se esqueça aí também de deixar o joinha no vídeo, de assinar o canal do Omelete pra ficar ligado aqui no nosso cobertor de Last of Us. Tem mais vídeo vindo aí, onde a gente vai falar um pouquinho também de possibilidades pra terceira temporada e mais. E é isso, gente. Muito obrigado aí por ter acompanhado com a gente e até a próxima. É isso aí. Aulas de golfe, ligue para 0800. Meu Deus.